Se a voz é livre, a mente voa. Se o mundo fecha, a gente doa. Na rima, no som, na dança, no traço. A arte, o horizonte, guerra, mas também abraço. Crescemos no corre, de canto em campo, onde o grito é arte e o silêncio é branco. Cada verso é um tijolo construindo ponte. Solo independente, visão de zona independente. A batida do samba, do beat pesado. Cada artista aqui é soldado do legado. Do gueto ao palco, do verso aos plays. Se não tem espaço, a gente abre a lei. Solo independente, aqui ninguém se vende. Onde a arte é resistência e o talento surpreendente. Na luta, na fé, no som, no repente. Se é pela cultura, tamo junto pra sempre. Reggae, rock, trap, poesia marginal. Tudo que é raiz se encontra no instrumental. O palco é a rua, o micro é nossa espada. E cada rima é bala contra a mente apagada. Grafite é reza no muro rachado. Break é protesto, corpo coreografado. No underground, nas vielas, nas telas. A gente é a cena, as vozes, as janelas. Solo independente, aqui ninguém se vende. Onde a arte é resistência e o talento atraente. Na luta, na fé, no som, no repente. Se é pela cultura, tamo junto pra sempre. Independente, aqui ninguém se vende. Onde a arte é resistência e o talento atraente. Na luta, na fé, no som, no repente. Se é pela cultura, tamo junto pra sempre. Não tem padrão, não tem censura. Tem coração e voz que fura. A bolha é o medo, a estrutura. E mostra a alma da rua mais pura. E é mais que som, é sentimento. Solo independente, é cultura em movimento. Se a voz é livre, a mente voa. Se o mundo fecha, a gente doa. Na rima, no som, na dança, no traço. A arte, o horizonte, guerra, mas também abraço. Crescemos no corre, de canto em campo, onde o grito é arte e o silêncio é branco. Cada verso é um tijolo construindo ponte. Solo independente, visão de zona independente. A batida do samba, do beat pesado. Cada artista aqui é soldado do legado. Do gueto ao palco. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Zona Independente. Eu sou Vinícius Pimentel e serei o seu host hoje aqui nesse podcast lindo e maravilhoso que vocês já estão acostumados. Episódio número 96 do Zona Independente para vocês. Achamos que não iríamos chegar ao 2. Pois bem, meus amigos, chegamos ao 96 e quiçá passaremos do 100. Mas passaremos sim, porque já tá para gravar também o 97, o 98, o 99 e o 100. A nossa meta é 1000 episódios até daqui a alguns anos. Daqui a uns 2 anos, nossa meta vai ter sido bater 1000 episódios desse podcast, se Deus quiser, tá? Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente a fortalecer ainda mais esse trabalho de divulgação da cultura. Hoje a gente vai falar sobre literatura. Olha que legal, primeira vez que a gente vai falar no Zona Independente sobre literatura, mas literatura ligada à música, meus amigos. A uma lenda, talvez ao Elvis Presley brasileiro. Concordo. O rei do rock brasileiro, Raul Seixas. E hoje eu vou estar aqui com o Diego Calvo, que tem essas obras aqui, ó, maravilhosas. Vou pegar aqui só um pouquinho para mostrar aqui pra galera. A gente tem o Carimbador Maluco do Raul aqui, ó, para vocês conhecerem. Diego, onde que eu encontro os livros os seus livros? Bom, em algumas lojas, lá na exposição do Raul, né, no MIS, na loja do MIS tem. Na YouBook, que é um app, né, de livros, audiobooks, né? Uhum. E na Amazon. Na Amazon também encontra. Também encontra. E a gente tem aqui o Peixuxa, o amiguinho dos peixes, Raul Seixas. Aqui, ó.
pra vocês aqui, então procurem lá. Eu deixei o Instagram do Diego aí na tela, vai ficar a live toda o Instagram do Diego aí. Pode me chamar lá. Pra vocês conhecerem o trabalho dele e saberem um pouco mais sobre todas essas obras aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre o Raul também, porque aí a gente tá falando sobre 80 anos que ele faria e 30 do seu falecimento. 30 não. 36. Isso. 36 anos, mais de 30, eu tô... Mais de 30 anos, sobre os 36 anos sobre a morte Isso, do Raul. Em 89. Morreu. Eu tinha 1 ano. Eu tinha 9. Eu tinha 1 ano quando... Ô Diego, sonho que se sonha junto é realidade? Olha aí. É realidade, sim, porque sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha juntos, esses livros foi um sonho do Raul, o Peixuxa de 1975 e o Carimbador Maluco de 83. Uhum. E aí, depois de anos, a gente está aqui. Eu sonhei os livros, só que eu sozinho sonhando esses livros, além do Raul, né, não sairia nada. Então, tem o apoio da Kika Seixas e da U-Book, da Cris Albuquerque da U-Book, que sonhamos todos juntos, e toda a equipe da U-Book, né, sonhamos juntos para trazer essas maravilhas. Fala um pouquinho como surgiu a literatura e como o Raul começou na sua vida, cara. Cara, eu falo o seguinte, a música, eu na verdade sou um ilustrador, escritor, jornalista e antes de tudo músico frustrado, que eu nunca tive a disciplina que um músico precisa ter para tocar um instrumento, para estudar, não é só tocar. Eu pegava aquelas revistinhas, cifra, né? Então a música sempre esteve presente na minha vida, muito por conta do meu pai, dos meus irmãos. Uhum. Então falo que três álbuns, vamos dizer, mudou a minha vida. O primeiro álbum, nada a ver com rock and roll, Martinho da Vila, Verso e Reverso. Clássico do samba. Maravilhoso, mudou, me fez entender meu lugar no mundo. Uhum. Depois disso, veio o Raio-X do Brasil, do Racionais. Tem ali aquela coisa brasileira também, Isso. a gente tá samba, rap. Que aí me fez entender o meu lugar na sociedade. Eu sou um cara da periferia, né? Me fez entender meu lugar na sociedade. E depois, cara, vem o Raul, que aí não é só um disco. O primeiro que eu ouvi dele foi o Guita. Mas não é só um disco, é toda a obra do Raul, que eu conheci com uns 12 anos, que me fez saber o meu lugar no universo, como ser pensante. E aí vim ouvindo as obras do Raul, tanto curiosidade, o Peixuxa, toda vez que eu sentava para desenhar o Peixuxa, eu colocava as músicas do Raul. Então eu revisitei toda a obra do Raul Para poder criar o Peixuxa. Isso. E então a música já vinha me acompanhando. E a literatura, cara, minha mãe pegava livros enormes. Minha mãe é kardecista. E ela pegava esses romances. Zíbia Gasparetto. Isso. E eu ficava vendo aquilo, e aquilo me incentivou. Então, isso que eu falo, as crianças, elas copiam os adultos. Então, você incentivando seus filhos a ler, a pesquisar, a buscar, isso faz toda a diferença para o futuro. Ninguém há de negar que a leitura é uma das coisas que mudam o mundo, né? Uhum. Não tem como negar. E aí a literatura entra na minha vida assim, de forma natural, né? Com a minha mãe lendo tudo. E aí comecei a escrevi meus livros.
outros romances. E a ilustração é uma coisa da vida também, que sempre me pegou essa coisa de arte. Tudo, Gostar de ilustrar, de desenhar, né? Então, assim, a gente une o útil ao agradável. Raul é conhecido como Maluco Beleza, um cara que misturou filosofia, rock, misticismo, porque dos tempos pra cá, muito do que se fala do Raul é sobre a parte mística dele, né? Sim, sobre as coisas que ele fazia, do misticismo e tal. Pra você, Diego, quem era Raul? Quando a gente fala o maluco beleza, né? Eu acho que o Raul era uma pessoa cheia dos seus defeitos, das suas... como qualquer um, né? Um ser humano. Um ser humano como qualquer um. Mas, de repente, ele virava o maluco beleza. De repente, ele virava o gênio, né? Quando subia num palco. Eu não acho que o Raul ficava fazendo músicas o dia inteiro. Ou tentando descobrir os segredos do universo o dia inteiro. Mas o Raul era aquele ser humano que tentava transcender. E não só isso. Ele fazia isso com uma maestria nas suas músicas. E ele combinava o baião, ou o ritmo nordestino, com o ritmo americano. Porque o Raul ele puxa muito pro ritmo do blues americano, né? Do rock na vertente do blues, não do heavy metal, né? Porque o heavy metal ele muda um pouco isso, desestrutura um pouco isso. E também na época do Raul não tinha tanto essa coisa, né? E aí o Raul tem essa vertente do rock blues, né? Sim. Então para mim o Raul é isso. Além de ser para mim, um grande amigo nas horas mais incertas. Porque as músicas dele, às vezes, é a trilha sonora de vários momentos da minha vida. Da vida, né? Não tem jeito. Fica ali, vai tocando. Uhum. Cara, o que você acha que o Raul tivesse vivo hoje, com seus 80 anos? Ele falaria, vendo as músicas dele se tornando livros. Vendo a sua obra, né? Se tornar livros infantis. Cara, espero que ele goste, onde ele estiver, que ele tenha gostado. Eu acho que ele gostaria. Bom, ouvi daqui Seixas, que ele iria ficar muito orgulhoso de ver... Essas músicas, elas têm uma pegada infantil, tanto o Peixuxa quanto o Carimbador Maluco foi feito por um especial da Globo, especial infantil, né? Então, e ele tinha um amor por aquelas filhas dele, então eu acho que ele vendo uma parte da obra dele se transformando para que as novas gerações conheçam o Raul Seixas, eu quero crer que ele ficaria muito feliz. Eu acho que eu iria gostar sim, pra caramba. Raul continua muito vivo. Pode, fica à vontade, é pra você, cara. Fica à vontade. Raul continua muito vivo, né, ainda em 2025. A gente vê cada vez as músicas deles, os pensamentos dele ainda em 2025 tão atuais. Muito atemporal, né, cara? Tipo, a obra do Raul é muito atemporal. Muito atemporal. Se você pegar, por exemplo, a música Aluga-se, foi até regravada pelo Titãs um tempo atrás, mas a solução é alugar o Brasil. O que estão fazendo com o nosso país? Estão entregando o Brasil, né? Se você pegar o dia em que a Terra parou, a pandemia, essa música ficou tocando nas rádios, uma música antiga, de décadas atrás. O dia em que a Terra parou é a pandemia, né? Então o Raul é atemporal. Isso que faz do Raul ser um gênio, né? Porque enquanto o Raul acontecia, lógico, ele era famoso, tinha fama. Teve uma época que ele ficou no ostracismo, tudo. Mas você percebe a obra de um gênio quando ela é atemporal. A gente não fala de Salieri, mas a gente fala de Mozart.
Sim. E Salieri era o grande cara na época do Mozart. Se alguém teria que ter inveja, que falam que o Salieri tinha inveja do Mozart, se alguém tinha que ter inveja era o Mozart do Salieri. E é Salieri, né? Eu tô falando certo. Tá. E se alguém teria que ter inveja, e ninguém sabe do Salieri, mas o Mozart tá aí. Ele era o grande gênio, né? Que fez as músicas atemporais. Então, acho que isso marca. Quem sabe um dia eu viro atemporal igual esses caras também, com os minhas ilustrações. Como é que foi o processo para adaptar essas músicas do Raul pro universo infantil? Tá. Primeiro que não é uma adaptação. As letras das músicas estão completas aí. Então, quem escreveu o livro foi o Raul Seixas. Quem escreveu. O que eu fiz foi ilustrar. Eu peguei os trechos das músicas, fui colocando nos lugares certos e fazendo o desenho em cima desses trechos, né? Então, assim, o processo, principalmente do Peixuxa, que o Peixuxa iniciou tudo. Eu comecei a pensar no Peixuxa há uns 3 anos atrás. Uns 3 anos atrás eu pensei no Peixuxa e comecei a desenhar, porque era uma música que eu colocava para os meus filhos, né? Tenho 2 filhos, Miguel e Joaquim. Já aproveite ali, a câmera tá em você, mande os beijos Miguel, e as considerações para eles. Miguel e Joaquim, papai ama vocês. E, tudo isso foi por causa de vocês. E minha mulher também, Cristiane. Obrigado por me aguentar as minhas neuroses, as coisas que não davam certo, mas tamo aí, tá bom? Obrigado. O sonho foi realizado. Foi. Está sendo realizado. Tá sendo. Então, o Peixuxa, eu comecei desenhando o Raul, fazendo uma caricatura do Raul mais séria, mais não sei o quê, não tão séria, mais quadrada. E aí eu comecei a perceber que não. Então, o Raul, ele tinha uma fluidez nas músicas, que ele não forçava a rima, não forçava a métrica. Ele tinha aquela fluidez, e principalmente essa fluidez para escapar da censura. E aí eu pensei, poxa, por que não encher o Raul de curvas? E aí foi quando eu pensei no cabelo, na capa, que ele tinha como se fosse um super-herói, mas o Raul às vezes usava umas capas, a fluidez do cabelo, a característica do cavanhaque grande, mais fluídico, né? Como se fosse na água mesmo. E aí sai o Peixuxa. E quando eu apresentei para Kika o Peixuxa, ela adorou na hora. Aí começamos a negociação com o Book. E aí o Book, a Cris, quando fez uma reunião comigo, ela falou assim, eu vou publicar o Peixuxa, mas eu quero também um carimbador. Como o carimbador já tinha uma estética do programa, e eu já tinha uma estética do Peixuxa, eu uni os dois. E aí saiu um pouco mais fácil. Aí a nave das crianças, eu não quis copiar tudo, então a nave das crianças é um pouco diferente, puxa mais pro Yellow Submarine. Referências, né? Dos Beatles. E o Yellow Submarine tem aquela coisa do Raul, que passou alguns dias com o Lennon, que até hoje ninguém sabe se foi ou não. Então eu quis trazer isso para os livros. Carimbador Maluco ensina sobre liberdade e identidade? Sim. Carimbador Maluco foi uma música que vendeu muito. Raul ganhou disco de ouro no Carimbador Maluco. Tanto que ele tinha um disco, e quando ele gravou, ele tinha um contrato, já estava com o disco pronto. Quando ele grava o Carimbador Maluco, foi encartado junto com o disco, e as pessoas começaram a comprar e conhecendo o disco como Carimbador Maluco, né? O Pluft Plaft Zoom, que era o especial da Globo. E o Raul foi criticado pra caramba pelos fãs mais rigorosos. Os ortodoxos.
se vendeu pro sistema, não sei o quê. Só que eles não viram que Raul colocou, tem que ser selado, carimbado, registrado, rotulado, se quiser voar. Isso é filosofia anarquista. E é uma crítica feroz à ditadura militar. Exatamente. Tem que ser carimbado pelo... Tudo. Se você quiser ir para qualquer canto, você tem que ser carimbado. Se você quiser, na época, quisesse lançar uma música, apesar de que 83 já tava ali caindo aquele sistema, mas se você quisesse lançar uma música, tinha que ser carimbado, registrado, rotulado, né? Pela censura, né? E isso é do disco, do livro do Proudhon, que é um filósofo anarquista francês, né? Então o Raul colocou filosofia anarquista para criança. Olha a genialidade do cara, entendeu? Então as pessoas que criticam às vezes, né? Bom, você quando se torna uma pessoa pública, você tem o ônus e o bônus, você tem que estar preparado para sofrer críticas. Inclusive, né? Os amores exacerbados que falam você me traiu, né? E acontece. Diego, você você é um grande fã de Raul. Você botasse ali numa escala de 0 a 100 para fazer as ilustrações. Vamos tirar a parte da música. Uhum. O quanto que você se conectou com o Raul? Olha, cara. Agora vamos falar misticamente. Olha, tinha vezes que eu sentia, lógico que não vou dizer, teve um livro aí que lançaram, chama um livro aí que falaram que era psicografado pelo Raul Seixas e tudo mais, então, mas eu sentia a energia, toda aquela energia que o Raul emanava e de certa forma, como eu nasci em 1980 e quando o Raul morreu eu tinha 9 anos, eu não tive a chance de conhecer o Raul, ir num show do Raul, pegar um autógrafo do Raul ou estar ali no mesmo ambiente que o Raul. Não tive essa chance. E eu acho que eu tive essa chance desenhando, ilustrando esses livros. Conheci pessoas que conheceram o Raul, que estiveram com o Raul aqui, Seixas. Nós lançamos o livro, ela lançou também o Baú do Raul, relançou. E estivemos juntos no MIS, autografando. O Silvio Passos. São pessoas que conviveram com o Raul e isso me deu assim, como se, e eles me dando o aval, né? Puta, cara, muito bom, muito legal. Dava a impressão que tinha um dever cumprido de estar, pelo menos em algum momento, na presença do Raul, né? Assim, ser um fã que não conhece o seu ídolo é muito complicado. Sim. Não conviveu com o seu ídolo, mas eu acho que esses livros me deram a oportunidade de conviver com o Raul um pouco, que seja. Fala pra mim como é que é o seu processo, a preparação do Diego para ilustrar. Como é que funciona? Já tem mais ou menos uma ideia do que vai fazer? Ou já meio que monta um escopo antes? Como é que funciona o processo de criação do Diego desenhando? Cara, eu vou no lápis, no papel e fico rabiscando, chegando até um consenso, fico rabiscando ali tudo. E aí, quando eu vou sentar, quando eu inicio o processo mesmo, bom, agora, tanto dos livros do Raul, quanto no meu projeto de quadrinhos, né, de quadras do Amoras Cartoon, tanto nesses processos, eu sigo uma rotina. Então, eu acordo cedo, me arrumo, faço café e sento e começo a trabalhar ali. Às vezes
jogo um pouco de paciência para para dar uma relaxada. E as coisas vêm muito também quando eu vou dormir. E aí, quando eu tô lá na cama esperando o sono chegar, eu começo a pensar nessas histórias, como eu vou fazer, o que eu vou fazer, se seria legal assim. Às vezes durmo até com caderneta do lado para anotar alguma coisa. E então esse é meio que o processo. E aí, cara, vou ser sincero com você, que muitas pessoas falham nisso. Quando você vai produzir uma obra, seja um livro, um quadrinho ou qualquer coisa desse jeito, é disciplina. É sentar a bunda e desenhar. Não vai sair perfeito de começo. Você continua, depois você volta, arruma, faz de novo, vira, tal. E aí, mas faça. Eu vou fazer uma analogia. O cartunista, o ilustrador, o desenhista, seria quase como um médico neurocirurgião. O médico neurocirurgião, a mão dele é o instrumento de trabalho dele ali, que não pode tremer, tem que ser preciso. O ilustrador, o cartunista também tem que ser preciso no traço, nos detalhes e tal. É basicamente isso? Sim. Eu não sou tão paranoico com isso quanto eu já vi algumas pessoas. Eu tenho uma grande desvantagem. Porque eu comecei trabalhando numa serralheria aos 13 anos. Por uns problemas na adolescência, meu pai me pôs para trabalhar. Então eu tenho a mão pesada. Eu tenho a mão Pegou pesada. no pesado, vai ter a mão pesada. Eu tenho a mão pesada. Então eu respeito isso. E às vezes o traço não sai tão legal, mas acabou virando a minha característica. Entendeu? Então eu respeito. A personalidade do Diego, isso, ilustrador, tá ali. Tá ali. Então eu respeito isso. Mas, sim, o máximo eu bato o olho, putz, esse ombro tá meio, vamos arrumar essa mão, então rola isso bastante. Porque pegando aqui, você faz, ele é bem fluido, né? São ilustrações fluidas ali, e é tão complicado quanto fazer reto, porque o fluido, ele, cara, ficou sensacional isso aqui, eu adorei. Olha, tô olhando aqui a capa, depois eu vou dar uma olhada depois que terminar, tá, gente? Enquanto a gente vai aqui conversando. O prefácio da Kika. O prefácio da Kika Seixas, né? Fala do Raul, tudo. Cara, vocês têm que... Gente, procurem, porque eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Deixa eu botar aqui na outra câmera. Enquanto isso, tá na página. Vou botar na minha câmera aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Vou tentar mostrar aqui, ó. Pra vocês darem uma olhada na beleza que tá isso aqui, ó. No traço, na riqueza de detalhes que tá muito, muito lindo mesmo. Obrigado. Procurem lá, tem no Amazon, tem no Book, tem, você falou? E o Book na Amazon, ou me chama lá no Instagram que tá na tela, que a gente encaminha. Qual música do Raul que você vê ainda que também dá um livro? Olha, eu já tô preparando alguns... Já tá? Já tô preparando alguma coisa. E eu não posso dizer assim, mas tem muitas músicas do Raul que daria. Eu tô querendo fazer um quadrinho também. Tem uma música do Raul que é As Aventuras de Raulzito na Terra de Thor. Então daria um baita quadrinho legal. A vida do Raul daria um quadrinho. A junção das músicas daria um quadrinho. Aquela música SOS, né? O seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. A música do Raul, a obra do Raul dá pra você aplicar em várias outras áreas. E o quadrinho estamos trabalhando. Tá trabalhando já pra ter mais coisas do Raul, né? Mais coisas, sim. Cara, uma coisa que eu fiquei bem feliz foi até com aquela série que saiu recentemente do Raul. Porque os fãs do Raul sempre valorizaram muito o Raul.
mas talvez o grande público ainda não desse o devido valor que o Raul sempre mereceu. E essa série que saiu tal, até tá fazendo bastante sucesso. Sim, sim. E a gente pega músicas que nem eram tão comentadas do Raul, conforme pelos não fãs, né? Sim. E tá começando a galera ir procurar cada vez mais, porque se associava ao Raul o quê, né? Tipo, Maluco Beleza, Sociedade Alternativa, obras com o Paulo Coelho. E agora a galera tá indo procurar mesmo da história do Raul, saber quem ele é. Então, temos um multiverso de Raul a se explorar? Tem, cara, tem. Documentários tem aos montes, né, do Raul. Mas tem um multiverso aí para se explorar. O Raul é uma figura que viveu intensamente, né? Ele viveu intensamente a vida dele, as escolhas que ele fez, que culminaram ele a morrer tão cedo, né? Mas ele tem uma obra gigante. A vida do Raul é gigante, né? Então tem muita coisa ainda por vir, eu acredito. Então, nós estamos comemorando os 80 anos e uma coisa que eu gosto de dizer sempre. Quando eu comecei o Peixuxa, eu não imaginava que eu ia lançar nos 80 anos de Raul. Não imaginava. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente, Aconteceu né? naturalmente. Casou. Quando eu vi que o Google errou a data de nascimento do Raul, eu fui ver, ele estaria fazendo 79 anos. E era quando eu estava terminando o Peixuxa. E aí eu falei, calhou de ser os 80 anos. Então o Raul tem ainda 85, 90, e todos os anos lançando coisas do Raul. Os discos do Raul vendem. Acredito que viraram raridade, os bolachões, né? Então, eu acredito que ainda tem muita coisa. Um multiverso realmente a se explorar de Raul Seixas. Sim. Cara, porque você querendo ou não, você se conectou muito com o Raul, mesmo não tendo conhecido, e a obra do Raul. O que você acha que ele diria para as crianças sobre ser livre hoje e sonhar? Olha, a liberdade é muito relativa, mas ele diria, vai com a responsabilidade, sonhe e não deixa ninguém falar que seu sonho é impossível. Não deixa. Se conecte com as pessoas e siga. A vida é isso, cara. A vida é acordar, viver e seguir vivendo. Não tem escapatória. Uhum. E por outro lado, ninguém sai vivo daqui. É a única certeza, né? É a única certeza são que duas certezas, que a gente vai morrer e que a gente vai pagar imposto. São as únicas certezas que a gente tem. Então eu acho que o Raul diria isso, falaria, siga o seu caminho, como ele disse numa música, mantenha seu medo, mas sempre ficando sem medo de nada, porque nessa vida, de qualquer maneira, não se leva a nada. Pesado, forte. Cara, oficinas infantis e atividades no MIS, certo? Ainda tá rolando isso? Ou não? O MIS ele faz várias oficinas, não só ligadas ao Raul. Prorrogou até agora, dia 2 de novembro. Eu não sei. A gente vai botar no ar. A gente vai botar no ar antes. Tá. Até o dia 2 de novembro. Mas o MIS sempre faz. O MIS tem outras, né, coisas rolando no MIS ao mesmo tempo. Então, quando eu lancei os livros, eu e a Kika, e depois eu voltei no dia 7 para participar de uma oficina. Eles passaram um vídeo e a gente participou, ficou lá. Então, o MIS rola muito disso, independente da exposição que está rolando lá. Uhum. Mas a exposição do Raul, cara, foi surpreendente. Quando eu fui lá com os meus livros, o que tinha de adolescente reconhecendo ou conhecendo
a obra do A Raul. obra do Raul, né? Entendeu? Então no MIS sempre rola essas coisas, independente do... É muito louco esse negócio do Raul, né, cara? Quando as pessoas realmente descobrem a obra dele, ficam completamente alucinadas, loucas por aquilo. Por isso que eu falei, o Elvis Presley brasileiro, o rei do rock brasileiro. E não tá se morrendo. A gente vê uma tradição passando de pai para filho. E a internet também tá ajudando muito de as pessoas poderem conhecer um pouco mais da obra. Talvez muito com esse multiverso que ainda tem muito a se explorar do Raul. Então a gente vai ver futuras gerações cada vez mais consumindo o Raul. Exatamente. Por exemplo, esses livros, a obra do Raul em livro infantil nunca tinha acontecido. Eu não sabia que nunca tinha acontecido. Eu fiz porque, como eu te falei, como se fosse uma dívida que eu tinha para me conectar com o cara que ajudou a formar meu caráter. Ajudou, né? Lógico, eu tenho família, tudo, mas ajudou a formar os meus pensamentos. E nunca tinha sido feito. Então, existe muitas coisas que podem vir para as futuras gerações, até desenho animado, né? Então eu acho que ainda há muitos caminhos a serem seguidos. Né? Muitos caminhos. Ao book, como é que você vê o papel dela na democratização da literatura, cara? Cara, olha, a gente vive num boom tecnológico gigantesco, né? Tanto com inteligências artificiais e tudo mais. E a O-Book, ela traz, por exemplo, você paga uma mensalidade e você tem acesso a todo o conteúdo, se eu não me engano, mais de 4.000 livros, audiobooks. É livro pra caramba, né? Que você pode tanto ler ou ouvir. No Kindle ou no celular, ou ouvir, né? Ler, não sei se no Kindle vai, mas no celular mesmo, como se fosse o Kindle, né? E ouvir também. Então você tá lá na academia, você tá correndo na rua, você põe lá e vai ouvir 1984 do George Orwell. Vai ouvir, sei lá, As Portas da Percepção, do Aldous Huxley. Então, alguns livros aí você acaba ouvindo e sem perder o foco no que você está fazendo. Então, eu acho muito interessante essas novas formas de consumir literatura. Eu não sou um cara fechado. E eu acho legal da e-book que eles não usam, por exemplo, você vai lá, você vai ouvir o Carimbador Maluco, ou o Peixuxa, você vai ouvir esses dois com o Nelito Reis. Não vai ser uma inteligência artificial. E um monte de molecada lá, tem até um menino que chama Raul. Então você vai ouvir humanos lendo o livro. Não vai ser uma máquina. E mesmo se fosse uma máquina, eu acho que a gente... Cara, são tecnologias que a gente não vai fugir. Não vamos fugir. Não tem como. É isso e tá aí. Eu era repórter fotográfico. E como repórter fotográfico, cara, o celular, isso daqui, tirou muito trampo da gente. Que era foto analógica. Isso. Aí depois veio com as digitais, as DSLR digital. Isso. E hoje é um iPhone. Porque assim, na reportagem, o que vale é o momento. Principalmente no que eu fazia, que era o hard news. Ia pra rua, cobria a polícia, cobria cidades. O que vale é o hard news. Então, sei lá, aconteceu um acidente na Marginal. Sobe na moto. A foto que vale é do acidente, ou socorrendo vítima, sei lá, alguma coisa assim, vai, que é o hard news. É o momento que vale. Então, para eu sair da redação e ir até a Marginal, eu vou levar um tempo gigantesco. Mas o cara que tá passando lá na hora, ele tira o celular e faz a foto. Aí você procura na internet, que ele vai postar, entra em contato com ele, mano, vende essa foto. Ah, tá, beleza, toma. E aí eu, como um repórter fotográfico profissional, perco.
Então, quando o jornal que eu trabalhei, eu saí daquele jornal, fui fazer outras coisas, eu comecei a receber convites para trabalhar com um salário lá embaixo e ainda eu tendo que dirigir, escrever, fazer tudo. Então, Uma redação de um homem só. exatamente isso. Então, assim, é complicado, mas tá aí. Ou você vai sentar na calçada e chorar, ou você vai levantar e seguir a vida. Como ilustrador, te preocupa a questão da IA também nessas plataformas tipo o Midjourney, o Gemini, o próprio ChatGPT, criando imagens, criando a arte também? Eu, pessoalmente, no que eu faço, não atrapalha. No que eu faço. Porque eu faço um trabalho autoral. Agora, realmente, você entrar num Burger King, por exemplo, num McDonald's, em algum... E ver propagandas geradas por IA. Coisas que um ilustrador de movimento, alguma coisa assim, demoraria meses para fazer, a IA faz em horas, cara, é complicado. Então, é uma coisa, como eu falei, o meu trabalho é autoral. Então, descomplica um pouco nesse sentido. Agora, uma marca vai deixar de contratar uma pessoa porque ela vai ter ali uma máquina que vai fazer aquilo para ela. Só que nesse inteirinho a gente cria outras profissões. É lógico. Um cara vai fazer o serviço de um estúdio. Um cara na frente da máquina. Talvez dois, um para revisar. O serviço de um estúdio. É triste, mas nós não temos como escapar disso. Ficou um processo... É a realidade. É a realidade. Não tem pra onde fugir. Não tem como chorar. Quando os taxistas começaram a brigar com o Uber, quebrar vidro, ficaram revoltados, com razão. Não, com razão quebrar vidro, não, pelo amor de Deus. Mas ficaram preocupados e chateados com razão, não tinha uma regulamentação, não tinha nada, os caras só chegavam. Mas não tinha jeito, cara. É o famoso caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Agora tem a questão das autoescolas, agora é um caminho sem volta. Meu, daqui a pouco a gente não vai precisar dirigir. Em poucas gerações, a gente não vai precisar saber dirigir. Só vai precisar ter o carro. Só vai precisar ter o carro, entrar nele e ir. A tendência é essa, né? Entendeu? Então, não temos como fugir disso, da evolução. E foi sempre assim. Foi sempre assim. A evolução das lamparinas para a luz elétrica. Nós tivemos um século com um boom tecnológico violento. A nossa geração teve que se adaptar à tecnologia, sair do analógico, entrar no digital com um avião no ar, abastecendo o avião. Exatamente. Se você pegar séculos atrás, você tinha os copistas. Eles reproduziam principalmente a Bíblia. Alguns livros de Dante Alighieri, sei lá, mas a Bíblia principalmente. Eles copiavam, eles eram pagos para copiar a Bíblia linha por linha. Igualzinho. Eles eram pagos, fazer as ilustraçõezinhas ali e tal. Quando chega o Gutenberg, traz a prensa lá, a imprensa, eles perderam o emprego deles, de séculos, de milênios, aliás. Não era uma coisa que a gente... E hoje isso não é uma questão de minutos para o CD virar obsoleto. Para o disquete virar... Para o pendrive virar obsoleto. O pendrive é obsoleto. O pendrive, cara. Pendrive hoje em dia é obsoleto. É obsoleto. Você fala que pendrive? Tipo... Que isso? A molecada vai falar que isso. Diego, você já imaginou, parou assim na sua casa, assim, imaginou um pai e uma mãe lendo Carimbador Maluco? Poxa, cara, ó. Pro filhinho? Cara, isso me agrada demais. Eu
eu recebo alguns vídeos às vezes, mas ontem tem eu gosto de tomar uma cervejinha de sexta-feira, então Bom, eu né? passo, Bom, né? eu saio, passo no Heroes Bar, Heroes Beer, o bar do Lobão lá na Curuçá, passo lá. E Lobão, tô fazendo propaganda gratuita, você me deve uma cerveja. Aí, ó. Aí eu passo lá e esses dias na sexta-feira eu passei e veio uma mãe que sabia que eu colava lá e deve ter visto alguma coisa, com os filhos dela trazendo 2 livros para eu autografar. Cara, aquilo me deixou maravilhado. É o êxtase, né? Nossa, me deixou maravilhado. Um lugar totalmente que eu não imaginava, veio a pessoa, oh, meus filhos adoraram, conversei com as crianças, tudo. Isso foi incrível. E isso, acho que é o... Eu tenho outros livros, A gente ia falar sobre eles também agora, já ia puxar pra falar sobre eles. Tenho outros livros. O meu sonho era entrar dentro de um metrô e ver alguém com eles lendo. nas mãos. Vou pegar aqui, então a gente tem aqui Feliz Ano Zero. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui, deixa eu mostrar aqui, vou mexer na câmera aqui, rapaziada, então vocês já se preparem. Vou dar aqui, ó, Feliz Ano Zero. Ela é puro descaso. E aqui, ó, essa outra capa aqui, linda. Cara, sensacional, hein? A capa você também. É minha. Aqui, Sou capista o também. capista. E aqui, ó, vou botar aqui o Vicários. Essa capa aqui, gente. Que, falar o bom português, que foda. Que foda, muito top. Vamos falar um pouquinho sobre eles também? Vamos falar. Conta um pouquinho sobre eles aqui. O meu primeiro livro, o primeiro romance, eu não trouxe porque esgotou, graças a Deus. Chama-se Ensina-me a Voar. O primeiro romance. E foi uma prosopopeia, porque conta como se fosse um passarinho contando a história dele. Foi um momento que eu tinha sido mandado embora, tinha pedido as contas, estava sem emprego. E estava com tempo livre e tasquei a escrever. E lançou aqui em Portugal também, achei máximo. Mas aí eu peguei gosto pela coisa. Aí nesse meio tempo, eu fiz outro livro infantil, que chama Sem Medo do Escuro, que eu disponibilizei gratuitamente para baixar, para você ler no celular, né? Uhum. Então, quem quiser também pode entrar lá no meu Insta. No seu Insta tem? Ou me chama, eu passo o link. E aí eu entrei na onda de romance policial, um pouco mais de pop violence, né? Aí o Vicários, ele tem uma linguagem muito de quadrinhos. Meio cyberpunk. Assim, tal, mas nos dias atuais, né? E aí depois vem o Feliz Ano Zero, que é a história de eu gosto muito dos personagens que eles iniciam e vão declinando, até eles explodirem a mente, assim, né? Então, o Feliz Ano Zero também, enquanto um personagem está declinando, a outra está decolando, né? Que é a Marta, tudo. Então, tem essa pegada, um pouco de Clube da Luta, essas coisas assim. E aí, a literatura, eu também já editei alguns livros de terror do Thiago Santos Vieira, que é um escritor maravilhoso, que tem uma banda também, tá? E um de uma menina falando sobre viagens e um outro de direito, nada a ver, lá de Angola. Então, a literatura sempre, como eu te falei, sempre fez parte da minha vida. Da sua vida. E escrever esses livros, esses romances, cara, é uma satisfação pessoal mesmo, né? Ainda mais que eu faço esses 2 aqui independente. É uma publicação independente. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem.
levantando fundos aqui e ali, com a minha própria C5, o meu próprio selo, que nós já lançamos outros livros por esse selo, né? Como eu falei. E na cara e na coragem. Eu falo o seguinte, cara. Às vezes alguém me pergunta... como eu faço para ser artista nesse quesito de literatura, de desenho? Como é que eu faço? Não, você não faz. Ou é ou não é. Se você não tem aquele desejo diário de colocar alguma coisa no papel, aquela necessidade, eu acho que a palavra certa é necessidade diária de colocar alguma coisa no papel, não faça. Porque é um caminho muito complicado, muito doloroso. Só faça se você... Bom, você sabe. Você montou isso tudo, essa estrutura, tudo. Você só fez isso não pelo dinheiro. Não. Você fez isso porque alguma coisa dentro de você falava, ou você faz isso ou você enlouquece. Ou você mostra que você sabe fazer mesmo, pra você mesmo. É aquela questão de mostrar pra você Isso. mesmo. Ou... Então, é isso. A literatura, a música, ou você faz porque é uma coisa que você não consegue viver sem, ou então vai fazer outra coisa. Porque é um caminho muito doloroso. Às vezes, ingrato. É ingrato. É ingrato ao ponto de... bom, como eu posso dizer? Você já amou uma pessoa que era uma pessoa totalmente horrível? Tóxica. E você passa 20 horas, 23 horas do seu dia sendo atacado, e 1 hora que a pessoa te abraça e que a pessoa olha nos seus olhos e a pessoa valeu a pena tudo. É exatamente isso. Exatamente isso. Ver os livros, pegar, tocar, vale tudo as noites sem dormir. Às vezes que você levou e a pessoa olhou e falou, não, nem te recebeu, então vale a pena, mas só vale se você, como eu te falei, tiver aquele bichinho que fala, mano, ou você faz isso, ou para. você tá lascado. Ou para. Fotografar, escrever ou ilustrar? O que é mais difícil? Cara, eu acho que ilustrar é mais difícil. É mais difícil? É mais difícil. E qual é a maior paixão do Diego? Ilustrar. Fotografar e ilustrar. Ilustrar. E escrever e fotografar também. Mas ilustrar... A fotografia é um tipo de escrita e um tipo de ilustração. A fotografia vem do grego foto, luz, grafia. Escrever com a luz. Então eu dizia assim... o fotógrafo registra. O bom fotógrafo registra informando. O fotógrafo foda informa com poesia. Que aí entra a questão de composição, ilumina a luz, tudo isso vai entrando no contexto. E o tipo de foto que eu gostava de fazer, que era o hard news, era entrar dentro de uma favela e olhar assim e as pessoas confiarem em mim. Eu já entrei em barraco de cracudo mesmo, assim, e eu na frente dele, com a minha câmera dela, no caso, ela com cachimbo, acendendo, e eu registrando. Ela confiou em mim para fazer isso. Uma grávida de 8 meses, da mesma forma, registrando. E eu registrar aquilo ou não registrar aquilo não ia fazer a mínima diferença no final do mês no meu salário. Mas aqui dentro, socialmente, como uma coisa que você levou para as pessoas que não têm esse acesso, uma coisa que você mostrou, falou assim, olha, é isso que está acontecendo no mundo e ninguém está vendo. É isso.
Essa é a nossa função, né? Essa é a nossa função. Você como escritor, ilustrador, fotógrafo, eu como apresentador, essa é a nossa função no mundo. Levar essa informação. PB ou colorida? Na fotografia, PB. PB, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. PB. A PB é sensacional. Na fotografia, sem dúvida. Inclusive nos quadrinhos, eu prefiro PB. PB? Nos meus quadrinhos. No Instagram, meu projeto do Amoras é todo colorido. Bem colorido. Às vezes a pele não é a cor da pele. É também como você pode ver o Raul. Azul, laranja. Bem psicodélico, assim. Um tom pastel, mas com uma certa psicodelia. Os quadrinhos PB? Não, no meu projeto No seu projeto? Que eu tenho no Instagram. Mas nos quadrinhos, um que eu tô escrevendo aí é PB. É PB? É PB. E tem previsão de sair? Daqui uns 2 anos. Ô, louco, tudo isso! Esse vai ser uma coisa... Pessoal. Também, mas uma coisa demorada, uma coisa que eu tenho os outros projetos do Raul que eu tô tocando, então esse outro quadrinho é uma coisa que precisa de entrevistas, é um quadrinho jornalístico, é história real, né? Então eu preciso de um tempo. Um quadrinho documentário, praticamente? Quanto tempo você demora para escrever um livro, cara? Olha, cara, depende, porque como eu não vivo disso, eu tenho outro trabalho, então eu nas horas ali que meus filhos deixam tudo, eu sento e escrevo, ou acordo no fim de semana cedo, sento e escrevo até os meus filhos acordarem. Eles são pequenos? Eu tenho um de 14, o Miguel, e o Joaquim de 4 anos, 10 anos de diferença. Então, por exemplo, um livro, o Vicários, eu demorei aí entre estudo, entre sentar, escrever e revisão, tudo. Para escrever em si uns 3, 4 meses. Tô louco. Para escrever. Depois vem revisão, cara. A parte mais chata do mundo, revisão. E o publicar, né? Então aí vai aí uns 6, 8 meses. Nossa, mas 3, 4 meses escrever o livro, eu achei rápido. Eu achei rápido. Nesse caso, que são histórias ficção, né? É mais rápido. Porque, cara, eu vou dormir pensando no livro, e quando eu acordo Já aproveita a brecha que tem de tempo ali e já vai acelerando o livro. Isso, então 4, 5 meses vai. Eles também acham na Amazon. Acha na Amazon, para quem quiser, consegue encontrar na Amazon. Só digital ou físico também? Físico também. Físico também. Físico também. O quanto que Raul conectou essas duas obras aqui, essas duas maravilhas aqui, te conectou ainda mais com seus filhos? Olha, cara, o Carimbador Maluco tem eles. As crianças tem o Miguel, o Joaquim e a Sara, uma outra personagem. E às vezes eu faço alguns trabalhos para o estado de São Paulo, faço algumas tirinhas para eles colocarem no material escolar, e aí eu coloco eles também. O meu livro infantil, o Sem Medo do Escuro, é para o meu filho Miguel. Eu fiz para ele. E o outro, que não publiquei ainda, mas preciso publicar, para o Joaquim, que é Pra Que Serve a Privada. Ele tinha uma mania doida de jogar tudo dentro da privada, cara. Então eu fiz esse também para ele. Então a conexão com os meus filhos, quando eu decidi fazer esses trabalhos livro infantil, a conexão é total. É total. E o Raul, eu quando fui lá no MIS com os meus livros, a gente foi na exposição, eu levei o mais velho. O mais velho, cara, ele saiu assim, pai, você sempre falou do Raul, a gente ouvia junto tudo, mas eu não imaginei. Que muda a percepção, tá ali, né? O pequenininho não, o pequenininho sumiu, rapaz. Ele sumiu, que eu comecei a procurar ele na exposição inteira. O coração... Você tem filho? Não. Não tem. Então, assim, o coração, quando ele some,
você fala, bom, sumiu, vou procurar. Conforme vai passando o tempo, cara, o desespero vai aumentando. E esse meu moleque pequeno, ele é o terror. Se não tomar cuidado, e é um segundinho assim, Terrorista. ele some. O mais velho não, ele é tranquilão, tudo, mas o pequeno ele some, cara. Aí, putz, e pra achar no meio daquele monte de coisa do Raul, cara. Meu Deus do céu, foi complicado. Então, essa conexão com os meus filhos é sempre. Eles são a minha vida mesmo, assim. Eles, de certa forma, salvaram a minha vida. Te deram uma nova... Uma nova perspectiva. Salvaram a minha vida. Quando eu era jornalista... repórter fotográfico e escrevia também, como eu entrava em favela, eu sofri muita ameaça, tanto do Estado, da polícia, como dos bandidos. dos bandidos. Já sofri. E eu não tava nem aí, cara. Não tava nem aí. Fora bebê, caramba, que você vive um mundo... Quando o Miguel nasceu, eu sofri uma ameaça num velório que eu fui tirar uma foto e eu acho que eu fotografei os caras que mataram. Os caras errados, fotografou os caras errados. Porque depois a polícia veio me falar que quem matou, nesse assassinato, quem matou conhecia o morto, conhecia a vítima. E aí eu fotografei assim, né? Peguei assim, precisava levar foto e tal, fotografei aqui. Eu detestava fazer velório, cara. Detestava, mas eu tinha que garantir meu salário no fim do mês. Detestava. E aí eles me cercaram, eles queriam levar minha câmera. Eu falei, mano, é o meu ganha-pão, tal, não sei o quê. Fizeram furdúncio, cara. Consegui sair daquela situação, eles levaram meu cartão de memória, consegui sair daquela situação e eles ficavam me ligando. Te ameaçando. E, cara, aquilo acabou comigo, porque eu já era pai. Aí me tiraram da rua, me colocaram serviço interno lá, você vai ser editor, tudo, vai... Então, de certa forma, meus filhos mudaram... Salvaram a sua vida. Salvaram a minha vida de vários aspectos. Porque era uma vida maluca, cara. Maluca. Sair de casa de madrugada, porque uma fonte ligou. E você ir e trabalhar 12 horas por dia, domingo a domingo. E essas coisas assim são muito complicadas. Não é essa... Até porque eu tinha um objetivo, não é esse glamour, né, que as pessoas acham, principalmente no ramo que eu tava. É complicado, cara, é muito complicado. Então meus filhos, cara, salvaram minha vida em vários aspectos, até em questão de depressão, então toda vez que eu penso em cair alguma coisa, eu levanto a cabeça, vamos tocar em frente. Tem uns moleque lá, tem a mulher me esperando. Então a gente levanta a cabeça e vamos tocar o barco. E espero, não tenho perspectiva de deixar dinheiro, essas coisas. O que eu quero deixar para eles é as minhas obras. O legado. O legado. Ou o orgulho de ter sido meu filho, assim como eu tenho orgulho de ser filho do meu pai, né? Ele podia ser mais rico para eu ser herdeiro, tudo bem, mas... Poderia, mas não foi. Mas fez o melhor possível para ser um bom pai. Meu pai e minha mãe são formidáveis. Cara, tinha uma parada muito louca nessa época aí, que também era a luta para conseguir uma capa, né? Putz, cara, você tinha sangue A primeira página. A primeira página é fundamental. Você tinha o furo, né? Você dá um furo de reportagem. Você tá louco. Isso era
tesão do caramba, cara, você chegar no outro dia, ir pra rua e seus concorrentes, que a gente se tromba, tudo, olhar e falar assim, filha da mãe. Conseguiu a primeira página. Eu lembro que eu cobri muitos assassinatos e num deles eu cheguei no local, o carro pegando fogo, tinha 2 corpos atrás. E aí eu fotografei tudo, né? Era no meio de um mato. Não eram notícias populares, não, né? Não trabalhei. Por isso, por não ser o Notícias Populares, eu tinha que dar um jeito de trazer uma foto sem mostrar nada. As pessoas saberem que tinha acontecido um assassinato ali, mas sem mostrar o corpo. Uhum. O cara não vai abrir o jornal de manhã. Aqui em São Paulo não rola. O Notícias Populares era o jornal mais vendido e mais lido em São Paulo. Porém, ninguém queria anunciar. Diferente em outros lugares do país. Ninguém queria associar o seu nome a sangue, né? E então eu fazia isso. Como eu cobria essa área, então eu tinha que dar um jeito. E aí eu tô fotografando, saí, veio uma mulher, ela evangélica, eu creio que seja, com a saia até lá embaixo. Ela veio andando, se ajoelhou atrás do carro, começou a rezar. Cara, você falou, minha foto tá aqui. A foto tá aqui. Pau, fiz. Só que não tinha chegado ninguém ainda. Só tava a gente, a perícia tinha acabado de chegar, os concorrentes não tinham chegado. Fiz a foto, fiquei quieto, a mulher levantou, seguiu o seu caminho. Ok, fiquei quieto. No outro dia, todo mundo fez a foto do carro, no outro dia a foto da mulher na capa do jornal. Meu amigo, primeira página. Foi um negócio assim de louco, foi muito bom. Fora outras coisas, por exemplo, teve uma vez que um cara estava sentado, tinham matado a filha dele. E ele estava sentado atrás do caveirão, né, do IML, do Rabecão, caveirão não, Rabecão. E ele chorando, eu fiz a foto, lógico, tava toda a imprensa lá. Aí uma policial pegou e foi tirar ele de lá. Aí todo mundo, a policial vai tirar ele porque o Rabecão vai sair. A policial tirou, levou ele pra sombra, porque tava um sol, levou ele pra sombra, eu fiquei de olho. Quando eu olho, a policial abraça o cara. Abraçou assim fraternalmente. O cara mais velho que a policial, tudo. Na época era soldado marina, acho que hoje ela já é alguma coisa. E ela abraçou e eu fiz a foto. E essa foto rodou, cara. Ela ganhou condecoração. Eu fui homenageado na Polícia Militar. E foi até bom porque os policiais começavam a me ligar, falar, não, esse é amigo, tal. Já ganhou as fontes, fontes em primeira mão. Exatamente. Então, enquanto os outros já tinham feito as fotos, tudo, o olhar humano é muito importante. A percepção, né? Tem uma foto de 1972, do Nick Uchi, quando solta uma bomba numa vila lá no Vietnã. E vem as crianças correndo e o Nick Uchi faz a foto. E ele ganha um Pulitzer de 73. O Nick, ele tá fazendo a foto e a foto geralmente é vista com um recorte. Mas ela era uma 35mm, então ela não era uma foto quadrada. Ela amplia. Nessa amplitude, você vê um outro fotógrafo de guerra. Um outro mexendo alguma coisa na câmera, fumando um cigarro. A guerra era tão violenta que para ele, aquelas crianças correndo, era normal. Mas para o Nick Uchi, a humanidade do Nick Uchi era tão grande, assim, naquele momento, até por ser vietnamita,
ele faz a foto que venceria o Pulitzer de 73 e rodaria o mundo e ajudaria a acabar com a guerra do Vietnã. Que foi a cobrança da população dos Estados Unidos Que pelo aí fim da guerra Do mesmo. Vietnã, exatamente, entendeu? Então essa é a grande diferença de você fotografar para você ter apenas o seu crédito lá na foto ou de forma humana, né? Contar uma história mesmo Contar uma através de uma história. foto. Isso. O quanto que os livros infantis e qual conselho você daria para os pais para incentivar? Que a gente vem de gerações que cada vez leem menos. E aí um livro infantil com ilustrações, se tratando da obra do Raul, quais seriam as dicas e os conselhos que você, como pai, daria para os pais para incentivar cada vez mais a leitura para os filhos? Leia para os seus filhos. Separe, o meu filho não para, não sei o quê. Vai tentando. Separa um segundinho, um minutinho, 10 minutos e leia para o seu filho. Porque ele vai criar um hábito saudável, né? Se você puder também, leia e deixa seu filho ver você lendo. E crie esse hábito que o seu filho vai se espelhar em você. E quanto a ler, independente de ser no celular, vai lá, entra, baixa o meu livro de graça, não esses. Tem contrato todo. Pelo amor de Deus. Compre. Eu preciso viver. Tenho filhos para criar. Olha, gente, estão falando dos meus filhos. Poxa, compre. Mas o outro que eu disponibilizei de graça, poxa, leia. Vai lá, um minutinho ali e tal. Não simplesmente larga o celular na mão do seu filho e que se dane, deixa lá. Mas leia um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Crie esse hábito, essa rotina, que você vai ver que no futuro vai valer muito, muito, muito a pena. Muito a pena. Isso aí. Diego, eu quero te agradecer. Ô, meu amigo. Passou voando. Passou, né? Passou voando. Te Ixi. desejar todo o sucesso do mundo. Muito obrigado pela experiência, pela troca de informações e principalmente pela paciência que você teve hoje aqui de estar aqui com a gente, de ajudar a gente nesse momento, no momento ali que foi meio conturbado de acúmulos de gravações. Rapaz, o que eu já esperei de prefeito, de político para fazer uma foto quando eu era fotógrafo, então fique em paz. Eu quero te agradecer, desejar muito sucesso, mais sucesso ainda. Obrigado. Que venham muitas obras de Raul aí, que você ilustre muitas obras de Raul, que venha um quadrinho do Raul. Oh, sim, esperamos. E venha mais obras também literárias aí, livros de policiais, romances, contando aí um pouquinho adaptado ao escritor do Diego Calma. Obrigado. Eu que tenho que agradecer pelo espaço, pela oportunidade. E porque o espaço da literatura está cada vez mais reduzido, mas eu acho que é de suma importância. E obrigado pela oportunidade. Gente, curta esse programa, ativa lá o sininho, tudo que vale muito a pena. Antes de vir aqui eu assisti alguns. Que bom. Toninho do Diabo. Você assistiu o Toninho do Diabo? É maravilhoso, cara. O bicho é doido demais. E ele é assim no... Ele é um personagem. Mas é gente boa. É uma boa. Por que pareça, Toninho do Diabo é uma boa pessoa. É uma boa pessoa, cara. Então, boa assim, pessoa. gente, esse programa é maravilhoso. Eu recomendo. E assim, eu quero. O Diego hoje está estreando aqui. A primeira vez que a gente traz sobre literatura. E o Zona Independente, ele não é um programa de música só. Ele é um programa de cultura e arte. E literatura é cultura e arte. Então, que o Diego abriu a porteira agora para a gente trazer muitos escritores, ilustradores e fazer ainda mais ser visto essa arte tão linda que é a escrita e o desenho. E o desenho. E também vamos depois trazer fotógrafos, porque, cara, tudo é arte, no final das contas. Se você gostou, ativa o sininho aí, compartilha, vai lá no Instagram, vou botar aqui na tela pra vocês. O meu produtor, ele veio, ele apareceu e ele foi embora. Porque ele é assim, ele é desses.
Então eu botei aqui o Instagram do Diego aqui pra vocês seguirem lá ele nas redes sociais. Deixa eu ver se botei certo. Tá certinho. E também me seguirem. Ó, vocês vão ver o primeiro apresentador, operador de podcast, diretor da história aí. Sou eu. Parabéns, ó. Sou eu aqui, ó. Sou eu mesmo que estou dirigindo o meu programa aqui ao vivinho pra vocês. O Beleza? exército de um homem só. Não sou uma IA, mas sou um exército de homens só. Então, fiquem com Deus.